Quem ganha um salário e meio vai ter que declarar imposto de renda? Por quê? Olá, mais uma vez aqui o Alípio Araújo Neto, falando para o IRN, Imposto de Renda Nacional. Chega aqui, fica com a gente até o final, você vai entender que treta é essa entre os governos, por que quem ganha até um salário mínimo vai ter que começar a declarar imposto de renda, isso nunca aconteceu, por que isso está acontecendo? Vamos tentar entender tudo de uma forma bem clara, bem simples. O que acontece com o imposto de renda? Todo ano, a Receita Federal, o governo federal, ele emite regras dizendo quem é obrigado a declarar imposto de renda. Geralmente, ao longo de muitos anos, esses enquadramentos foram mais ou menos padronizados. Então, vamos dizer, o cara que ganhava mais ou menos 2 salários e meio, coisa e tal. Mas, desde 2015, o salário continua sendo reajustado, salário mínimo. Todo ano tem um reajuste do salário mínimo, até porque a inflação está aí, né? Nunca sumiu, nunca desapareceu completamente. Claro que em dados momentos ela está maior, outras vezes está menor, mas a inflação continua aí rondando o Brasil. Então, o salário, obviamente, precisa ser reajustado, senão as pessoas perdem o poder de compra, não conseguem comprar comida para comer, não conseguem comprar roupa para vestir, não conseguem pagar o aluguel, pagar as contas. Então, o salário tem que ser reajustado, assim como a inflação tem seus índices anualmente, geralmente crescentes. Só que o que acontece? Desde 2015, o salário continuou sendo reajustado todo final de ano, algumas vezes no meio do ano tem mais um reajustezinho, só que o mínimo para se declarar, o máximo de valor máximo de quem ganha até quanto, por exemplo, para ter isento de imposto de renda, não aumentou. O que significa? Em 2014, o salário mínimo era de R$ 724, ou seja, e a isenção era de 1.787. Só que essa isenção de 2014, que eu estou lendo aqui no meu papelzinho, minha cola, colar, né? A gente tem colar, não tem. Dá para lembrar todo númerozinho pequeno de cabeça, tanta vírgula. Né? 2014, o salário de R$ 724, desculpa, e a isenção era de 1.787. Só que essa isenção, 1.787, era em relação ao ano anterior, a 2013. Ou seja, quem ganhou salário a 1.787 em 2013. O salário mínimo em 2013 era R$ 678. Ou seja, a isenção dava quase 3 salários, dava mais de 2 salários e meio. Né? Pelas contas aqui. 2 salários dava 1.300 e pouco, estava 1.700, estava quase 2 salários e meio. Até 2 salários e meio era isento. Em 2015, o limite da isenção passou a R$ 1.903,98. E o salário chegou a 788. Só que essa isenção, 1903, era sobre os 724 de quem recebeu em 2014. Por quê? Porque a declaração do imposto de renda que a gente faz no ano é sobre os rendimentos que tivemos no ano anterior. Ou seja, este ano vamos pegar tudo que a gente ganhou em 2022 e fazer o imposto de renda em 2023. Então, esse limite de isenção é sobre sempre o ano anterior, sobre o salário do ano anterior. Então, em 2015, quem ganhou até R$ 1.903,98 por mês em 2014, ou seja, com salário de 724, estava isento. Ainda eram quase 2 salários e meio. 724 daria 2 salários, R$ 1.448. Daria 2 salários e meio quase também. E aí, só que em 2016, o salário mínimo foi reajustado de novo, ele passou a 880, só que a faixa de isenção não foi reajustada, continuou 1.903,98. E continuou assim até 2022. Até hoje, a faixa de isenção é 1.903, só que o salário não ficou parado em 880, ele veio crescendo. Então, dessa forma que a gente não tem um aumento do imposto, mas tem um aumento de pessoas que participam do imposto. E como as faixas de enquadramento também não foram alteradas, ou seja, teve gente que passou da faixa de pagar 7,5 para pagar 15. Teve gente que passou de 15 para pagar 20. Então, como essas faixas não foram alteradas, o imposto não aumentou nominalmente nos últimos 8 anos, mas ele aumentou, de fato, financeiramente, para muitas pessoas que estavam numa faixa, migraram para outra, inclusive aconteceu isso comigo,
E muita gente que não era obrigada a declarar, não pagava imposto de renda e passou a ser obrigada a declarar e passou a ter que pagar imposto de renda. Tive muitos clientes nessa situação nos últimos anos. Muita gente que nem sabia o que era imposto de renda, tinha que pagar, que tinha que declarar. Em determinado momento foi ver fazer alguma coisa com o CPF, fazer uma compra, fazer um empréstimo, e de repente o CPF estava bloqueado, não sabia o que acontecia. Então procuraram um contabilista, um contador, para saber o que estava acontecendo. Era exatamente a falta de declaração de imposto de renda. Aconteceu muito, muito. Não foi um ou dois ou três. São milhões de pessoas que passaram por essa situação, porque não houve nem o aumento e nem exatamente a comunicação dos governos federais desde então para explicar o que estava acontecendo, que a pessoa talvez estivesse obrigada a declarar. As informações são bem difusas, não são diretas, a gente não consegue entender, isso é uma coisa difícil de... Você não está habituado a lidar com essa questão de tributação, é muito difícil, para mim ainda é difícil, eu entendo que para muita gente seja muito difícil, né? Para mim, de repente, pilotar um barco é extremamente difícil, nunca pilotei, então acho que de repente a pessoa nunca declarou imposto de renda, talvez seja até difícil entender o porquê que ela é obrigada, como ela tem que pagar, o que ela tem que fazer. Então, muitas vezes, eu acredito que tenha faltado até um pouco de comunicação do governo, exatamente por isso. E essa questão não foi devidamente abordada, na minha visão, acho que essa questão passou 8 anos aí escondida. Ela devia ter sido abordada mais vezes por mais pessoas, né, fazendo crítica à política, mas é uma questão que realmente estava no dia a dia das pessoas, e muita gente passou dificuldade por isso. A gente teve que pagar, teve um aumento de salário, não tem aumento na verdade, né, porque aumentou o salário, acabou entrando na faixa de enquadramento para pagar imposto, então não teve aumento, né? Teve prejuízo até, muita gente. Então, esse é um grande problema que voltou à pauta exatamente por causa das eleições, das promessas de campanha, e que o atual presidente tem que tentar, no máximo, no mínimo, tentar cumprir aí. É muito difícil, acho que, né, exagerou um pouco na promessa, mas tem que começar a fazer aí, de para ontem, né? Teria que começar para esta declaração, para este ano. Seria o mínimo. Ainda não foi divulgada se vai ser aumentado ou não. Hoje, quando estou gravando esse vídeo aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 20 de fevereiro, carnaval comendo aqui, desfile, pessoal dançando aqui, purpurina, confete serpentina pra caramba, pessoal, o arquinho está na moda, e eu estou aqui gravando o vídeo do imposto de renda, porque vai começar esse drama na vida do brasileiro. E agora, o que acontece? Por que uma pessoa de 1,5 salário vai ter obrigado a pagar imposto de renda? Neste ano, o governo anterior, que saiu no final do ano passado, 31 de dezembro, emitiu uma mensagem executiva, um projeto para 2023, aumentando o salário mínimo de 1.212 para 1.302. E o governo atual já emitiu, já dizendo que vai aumentar ainda mais, para 1.320, ou seja, com o mínimo, o máximo de isenção em 1903, a pessoa que tiver ganhar 1,57, ou seja, 1,5 salário, vai ter que pagar imposto de renda. Tem que declarar, isso é uma verdade. Se você considerar, se não aumentar para o ano que vem, se você considerar os 1.302 já desse ano, já seria 1,46. Se você botar para 1.320, vai ser menos ainda. Então, é urgente que se aumente, né, esse mínimo, esse máximo de isenção, desculpa, o mínimo para declarar, de 1.900 de 2.640. Para o ano que vem, aumentar ainda mais. Segundo estimativas da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a tabela tem uma defasagem de 148%. Ou seja, uma vez e meia, ela está exatamente, como a gente falou no começo do vídeo. Quem era obrigado a declarar, quem era obrigado a pagar imposto de renda, era quem tinha 2,5 salários em 2015, agora é 1,5 salário, ou seja, perdemos 1 salário já, só nesses 8 anos. E ela não tem uma atualização integral desde 1996. 27 anos sem uma correção integral na tabela do imposto de renda. Ou seja, a gente está pagando muito mais imposto que deveria. Isso, de uma certa forma, somando os 5 governos que passaram desde então, eles estão, né, tacitamente aumentando impostos da população que ganha menos. O problema todo é esse. Quem está perdendo mais, quem está gastando mais com imposto,
é quem ganha menos, é quem mais precisa dessa diferença. O cara que ganha 1 milhão, se ele pagar 30% de imposto de renda, ele está ganhando 700 mil, é coisa pra cacete. Agora, o cara que ganha 5 mil e paga 500 reais de imposto de renda, muito menos percentual, mas dentro do modo de vida, esses 500 reais fazem muito mais falta para quem ganha 5 mil do que 300 mil para quem ganha 1 milhão para viver. Né? Então, assim, a sua mas eu, por causa desse imposto, eu vou deixar de comprar um helicóptero, mas vai continuar vivo. O cara que ganha 2 mil reais e paga 200 de imposto de renda, está ferrado. Às vezes está ferrado. Então, essa correção ela é para ontem. Realmente, deveria ser uma correção de 5 mil já para esse ano. Infelizmente, tem outras questões que envolvem. Mas isso a gente tem que cobrar, tem que estar aqui para cobrar, seja esse governo atual, governo anterior, para o futuro governo, tem que cobrar, porque é a população que mais precisa de dinheiro, é o pessoal que ganha menos e que tem sido mais violentado pelas políticas econômicas nos últimos 27 anos, exatamente quem deveria ser isento de imposto de renda e não é. Então, gostaria de fazer essa crítica também, de que os governos, né, políticos em geral, olhem para essa população, né, que está sendo, né, agredida pelo leão, sendo mordida pelo leão injustamente, até porque as pessoas não passaram a ganhar mais, nem nada. Estão perdendo dinheiro pela inflação e estão perdendo dinheiro pela falta de correção da tabela de imposto de renda. Então, é preciso mudar isso urgentemente. Esse é o recado aqui do IRN. Se você gostou, você dá a curtida. Se não gostou, você dá o dislike. Aqui não tem essa não. E se inscreve no canal, ativando o sininho. Bato na mesa para tremer tudo. Valeu!